Esse é o tema da mensagem de hoje. Jesus é tudo o que eu quero ser. Você pode declarar isso? Diga: Jesus é tudo o que eu quero ser. Sabe, se existe algo que a gente precisa perseguir, é sermos parecidos como Ele é nos tornarmos cada vez mais próximos de quem Ele é. Primeira premissa para a gente entender a importância disso é entendermos que é impossível sermos parecidos com alguém que a gente não conhece. Por isso, conhecer Jesus é o primeiro passo para se parecer com Jesus. Conhecer ao Pai é o primeiro passo para se enxergar como filho. Alguém está comigo? Diga amém. Como eu posso parecer com alguém que eu não conheço? Como eu posso ser um imitador de alguém que eu nunca vi fazer? Jesus, ele fala algo, e Paulo em alguns momentos fala sobre isso também, sobre imitadores. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus diz: eu não faço nada que eu não tenha visto meu Pai fazer, eu não falo nada que eu não tenha ouvido meu Pai falar. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O primeiro princípio é que eu não posso ser parecido com alguém que eu não conheço. E o segundo princípio que eu quero compartilhar nessa manhã é que eu não posso ser imitador de algo que eu não vi fazer. Faremos coisas grandes no nome de Jesus, mas para isso precisamos ver Jesus fazendo coisas grandes primeiro. Ele diz: vocês farão as mesmas obras que eu, e obras ainda maiores farão. O primeiro passo para fazermos algo ainda maior do que Jesus fez é vermos Jesus fazer. Alguém está comigo? Diga amém. O primeiro passo para nos tornarmos como Jesus é vermos face a face quem Ele é. A verdade é que em toda a história de Jesus a gente vê um princípio claro sendo estabelecido. Antes do ide, existe o vinde. Antes de Jesus declarar ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Irmão, guarda isso. A igreja não vai ser enviada por Deus antes dela ser recebida por Ele. Antes de Deus enviar a igreja para o mundo, Deus enviou o Espírito Santo para a igreja. Jesus, ele aparece para os discípulos antes dele voltar para o Pai. Ele diz: olha, vocês pregarão o evangelho, vocês vão curar os enfermos, vocês vão libertar os cativos, vocês vão transtornar o mundo. Eu estou parafraseando aqui. Vocês vão mudar a história, vocês vão gerar milagres, vocês vão ser canal de vida, vocês vão pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até nos confins da terra. Mas ele fala o seguinte: mas permaneçam até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, olha para mim. Jesus está ensinando algo que é poderoso e a gente não pode negligenciar. Ele está dizendo: vocês vão falar no meu nome, mas antes recebam uma porção de quem eu sou. Vocês vão profetizar no meu nome, mas antes recebam uma nova porção de quem o meu Pai é. Quando Jesus está dizendo: vocês vão fazer isso, isso e isso, mas permaneçam até que venha sobre vós, Jesus está dizendo: não ouse falar em meu nome sem carregar quem eu sou. Não ouse tentar fazer as obras que eu fiz sem ser revestido do Espírito que eu fui. O que Jesus está ensinando para a igreja, irmão, é zelo. É o zelo de um pai que está dizendo: você não vai conseguir destruir as obras do inferno se você não for antes cheio das realidades dos céus. Você vai se machucar, você vai se frustrar, você vai se ferir, você vai se perder. Igreja, olha para mim. Tem muita gente que se feriu no meio do caminho porque quis se envolver com coisas espirituais sem ter se tornado um homem espiritual. Tem muita gente que se frustrou com os sonhos de Deus porque tinha expectativa de viver coisas de Deus sem nunca ter nascido de Deus. A igreja é revestida de autoridade no nome de Jesus para enfrentar inferno, principados, potestades e todos os inimigos que possam vir contra nós. Mas para ser parte da igreja, eu preciso ser parte do corpo. E para ser parte do corpo, eu preciso estar debaixo de uma aliança com Deus. E para estar debaixo de uma aliança com Deus, eu preciso ter sido salvo por Jesus. E só há um caminho para que isso aconteça: se nós o confessarmos como o único e suficiente Salvador. Se formos mergulhados nas águas do batismo, se nós nos arrependemos de quem nós nos tornamos, para que possa nascer quem Deus sempre quis que a gente fosse. Alguém está comigo? Diga amém. John Stott diz que uma das razões pelas quais o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que proclamamos. Demorei 17 anos para me abrir para o evangelho. E a maior crise que eu tinha com os evangélicos e com a igreja é que
os funcionários que a gente já teve na nossa casa que mais deram problema eram evangélicos. Alguns dos amigos mais problemáticos que eu estudei eram evangélicos. Então, quando me apresentaram a igreja evangélica, eu já conhecia o mau testemunho de quem se dizia fazer parte dela, mas não era uma expressão dela. Irmão, guarda isso. Às vezes é melhor o não conhecimento do que um conhecimento frustrado. Você já ouviu falar de Jesus? Não, eu não ouvi, é uma página em branco. Você já ouviu falar de Jesus? Eu conheço algumas pessoas que falam o nome dele, eu não tive uma boa impressão. Às vezes é mais fácil a gente falar de Jesus para quem nunca ouviu falar do que falar de Jesus para quem não quer mais ouvir falar. Você está comigo? Diga amém. Estava conversando com um amigo do mundo esses dias, ele falou algo que eu achei tão engraçado. Ele falou: irmão, Jesus é maravilhoso, o problema é o fã-clube dele. Eu não tenho dificuldade de querer esse Jesus que vocês falam, eu tenho dificuldade de querer o Jesus que vocês mostram, e isso é uma realidade. Como seremos parecidos com alguém que ainda não conhecemos? Parte da igreja tem buscado características e expressões do evangelho que são acréscimo: a prosperidade, a riqueza, a autoridade, o romper, mas não tem buscado a base, é o caráter de Jesus, o fruto do Espírito. Porque no final das contas, o que vai mudar a história não é a obra de Deus que nós fizemos, mas é o que a obra de Deus fez em nós. Não é o quanto de frutos a gente fez, mas é o quanto do fruto do Espírito a gente deu espaço para Jesus gerar em nós. É o quão parecido com Ele a gente se tornou, é o quão parecido com Ele a gente é. Alguém está comigo? Diga amém. Mas afinal, o que Jesus é? Eu preguei uma série inteira lá em Miami. Eu acho que eu cheguei a ministrar aqui, eu não lembro. Seria uma boa para a gente fazer em algum momento. Jesus Wild. Eu falei sobre um Jesus selvagem, porque me apresentaram um Jesus católico e ele tinha características dos pintores que pintaram ele na época renascentista: olhos azuis, cabelos louros. Me apresentaram Jesus evangélico e ele tinha muitas características dos pastores que me apresentaram. Mas em algum momento eu comecei a ter experiências com Deus e Deus me apresentou o Jesus de Deus. E ele é despido de qualquer camada de religiosidade, ou qualquer paradigma, ou qualquer ideia que a gente possa ter a respeito de quem ele é. Irmão, o Jesus de Deus, ele é diferente do Jesus da religião. O Jesus de Deus, ele é despido de qualquer camada de religiosidade. O Jesus de Deus, ele é manso, mas ele também é selvagem. O Jesus de Deus, ele é uma mistura de amor e fúria. É um amor pelo pecador, mas é uma fúria contra o pecado. O Jesus de Deus, ele andava sobre as águas, ele curava enfermos, mas ele também fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele era indomável, mas ele também era irresistível. Tentam prendê-lo, e quando os soldados que foram prendê-lo voltam para aqueles que mandaram prender, eles perguntam: onde é que está Jesus? Por que vocês não o trouxeram? E eles respondem: nós nunca ouvimos alguém falar como aquele homem fala. Era tão irresistível ouvir Jesus falar que até aqueles soldados que foram prendê-lo não conseguiram prender alguém que falou com eles de uma forma que ninguém jamais tinha falado. As parábolas que Jesus usava, algumas delas faziam parte da cultura da época. Mas por que Jesus falando era diferente? Porque muita gente falava sobre filiação, ele era o Filho de Deus. Muita gente falava sobre renovo, ele era a expressão do renovo de Deus. Muita gente falava sobre milagres, ele era o milagre. Irmão, Jesus era tudo aquilo que a religião falava. A diferença é que a religião só falava, Jesus expressava o que falava. A Bíblia diz, ele ensinava como quem tinha autoridade. E a história de Jesus é uma expressão clara de que não é sobre falarmos de Deus, é sobre nos tornarmos uma expressão de Deus. Os religiosos falavam em nome de Deus, redimiam pecados em nome de Deus, recebiam pagamento para liberação de pecados, cobrança de indulgências e tantas coisas que a religião já estabeleceu. Mas Jesus, não. Ele se abaixa no meio de uma tarde turbulenta, onde pessoas querem apedrejar uma mulher que foi pega em meio ao adultério, e ele escreve algo que ninguém sabe o que foi na areia. E ele estabelece um marco na história. Ele diz: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Pouco a pouco os acusadores foram saindo, até que ele vira para aquela mulher e fala: onde estão os teus acusadores? Todos foram embora. Então agora vá e não peques mais. A religião exigia que o homem fizesse algo para merecer Deus. Jesus fez algo para que, mesmo sem merecer, recebêssemos Deus. Ele é a justiça de Deus.
Ele é a melhor ideia de Deus. Ele era o único filho de Deus, se tornou o primeiro de muitos filhos. Quem Jesus é? Jesus é bom. É tão bom ao ponto de quando disseram que ele era bom, ele disse: não, bom é o Pai. Jesus era humilde, apesar de ser o autor e consumador da nossa fé, apesar de ser o Messias, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele era tão parecido com seus discípulos que Judas precisou sinalizar quem ele era entre os discípulos, porque os soldados não sabiam distinguir quem era o Senhor e quem eram os discípulos. Ele era manso, mas ao mesmo tempo ele era firme. Pedro afunda e a Bíblia diz que imediatamente ele estende as mãos, mas logo depois ele exorta: homem de pequena fé. O fato dele ter compaixão com os nossos erros não fazia com que ele fosse omisso com a nossa correção. A religião normalmente exorta e depois abraça. Jesus abraçava e depois exortava. Você está comigo? Alguém recebeu algo de Deus? Se for para Jesus, você pode celebrar. Aleluia, aleluia. O conceito de humildade, a gente tem ouvido muito sobre isso inclusive, e ele é bíblico, ele é real. É que humildade não é pensarmos menos a respeito de nós. Humildade é pensarmos menos em nós. Jesus não pensava ser menos do que era, ele sabia quem era, mas ele não usurpava pessoas a partir do que era. Ele teve a humildade de colocar uma toalha na cintura, lavar os pés dos discípulos. Ele teve a humildade de ensiná-los mesmo errando várias vezes, mas ele era duro também. Chega um momento que ele entra no templo e ele vê pessoas fazendo comércio na casa do seu pai. E algumas pessoas falam: pastor, não é a mesma coisa que a gente faz hoje, tendo uma lojinha na igreja. Não, Jesus não ficou escandalizado com uma store na igreja. Jesus ficou escandalizado porque pessoas que vinham de longe precisavam trocar dinheiro para poder comprar animais que ofereceriam como sacrifício. Viram nisso numa oportunidade e agora começaram a estabelecer casas de câmbio. Pessoas começaram a fazer comércio dentro daquilo que as pessoas viam em busca como uma jornada de fé. Isso é uma oportunidade. Então começou a se tornar um business. Quando Jesus olha para aquilo, ele se revolta a ponto de virar a mesa. E ele pega um chicote, ele vai para cima daqueles que estavam corrompendo a pureza do templo. Irmão, olha para mim. Não há no Evangelho nenhum relato de nenhum dia que Jesus entrou num prostíbulo, por exemplo, revoltado com as prostitutas. Não há um relato de nenhum dia que Jesus entrou num bar, revoltado com os beberrões. E a minha pergunta para você é: por que Jesus não se revoltou com eles, mas se revoltou com os sacerdotes e os homens do templo? E a resposta é: porque daqueles que vivem na carne se espera obras da carne, mas daqueles que falam em nome de Deus se espera uma expressão de Deus. A regra é mais alta, a expectativa é diferente. O que esperar de alguém que não nasceu de novo? As obras da carne. Esperar de alguém que fala em nome de Deus? A expressão de quem Deus é. Como Ananias e Safira, fulminados porque retiveram algo que deveriam entregar. Mas outros entregaram menos naquela fila. Outros ofertaram menos naquele dia. Por que só eles foram fulminados? Não é pela quantidade do que deram, mas é pelo princípio que quebraram. Tentaram reter para si algo que haviam consagrado ao Senhor. A régua na graça, ela é mais alta. Na lei, se alguém pegasse uma mulher que não era sua, em adultério, ele pecava. Na graça, se você pensar nisso, você já caiu. A graça é o nível mais alto de santidade, mas também é o nível mais alto de aliança. A graça é o nível mais alto de expectativa de Deus em relação ao nosso posicionamento, mas também é o nível mais alto daquilo que Deus nos dá como acesso. Na antiga aliança, os sacerdotes se consagravam para que um homem entrasse pontualmente na presença de Deus. Na nova aliança, a presença de Deus habita dentro de homens comuns como eu e você. Na antiga aliança, os sacerdotes não podiam tocar no que era morto, porque isso tornava eles impuros. Na nova aliança, nós tocamos em tudo que é morto, e aquilo que é morto se torna aquilo que nós somos. Volta a viver. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha pontualmente sobre sacerdotes e reis, em momentos únicos na história. Na nova aliança, o Espírito repousou sobre a igreja. Irmão, a nova aliança é um nível mais alto, é um nível mais puro. E é por isso
que nós precisamos saber quem Jesus é, porque se não soubermos quem Jesus é, isso faz com que entre em choque o fato de sermos igreja. Como seremos cristãos se não conhecemos o Cristo, que é a base fundamental da igreja que fazemos parte? O que significa cristãos? Pequenos cristos. Somos o Jesus que ficou por aqui. Jesus, ele voltou aos céus e ele disse: se eu não for, o Espírito não será repartido sobre vós. Jesus está dizendo o seguinte: no momento em que eu for para o Pai e vocês forem uma expressão de quem eu sou, durante toda a história, quando alguém precisar de cura, não vai precisar viajar para um lugar onde eu estou. Ele só precisa receber um toque de alguém que carrega quem eu sou. O que Jesus fez foi uma multiplicação de quem Ele é. Tentaram apagar a luz do mundo, que eles não sabiam que agora a luz começou a brilhar dentro de cada um que crê que Jesus é o autor da vida. Imagina se fosse nos dias de hoje, e se Jesus não tivesse voltado ao Pai, a gente não poderia estar cultuando aqui, teria que estar todo mundo numa caravana, correndo atrás de onde Jesus estava. Se você precisasse de cura, teria que ir até onde Ele estava, e se a multidão fosse grande, ou você romperia no meio dela, ou você teria que abrir um buraco no telhado para que Ele te visse. Jesus está dizendo: é o que eu fiz em 3 anos e meio, vocês farão por toda a história, até que eu volte. Quem Jesus é? Jesus é bom. A falta do nosso caráter não afeta o caráter dele. A nossa inconstância não gera inconstância nele. A nossa variação de humor não muda o humor dele. A nossa justiça própria não muda a justiça dele. Ele é bom, ele é perfeito, nada falta nele. Ele é a expressão exata da perfeição. Ele é o que é. Milagres não são apenas o que Jesus faz. Milagres são parte de quem Ele é, são a identidade dele. Ele é o Cristo, aquele que foi crucificado. Ele não só veio revestido de glória, como Ele se despiu de toda ela para ser morto como pecado. Ele vem como Filho de Deus, Ele se entrega como pecado. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele recebeu uma culpa que não era dele, uma sentença que não era dele, uma doença que não era dele, para que nós recebêssemos uma herança que não era nossa, uma justiça que não era nossa, uma bênção que não era nossa, uma filiação que não era nossa. E por que Ele nos deu? Porque se a gente tentasse tomar, além de ser humanamente impossível, mas se fosse possível, a gente estaria usurpando Deus. Nós não poderíamos ter tomado de Deus aquilo que só Deus poderia ter derramado sobre nós. Deus desejou nos dar aquilo que só o seu único Filho tinha acesso e direito. Quem Jesus é? Jesus é um canal de milagres. Jesus é um canal de vida. Todas as cidades que Ele passou foram diferentes depois que Ele passou. E é por isso que eu acredito que é impossível alguém que não vive transformação ter tido um encontro real com Jesus. Pastor, eu conheço pessoas que estão na igreja há anos e elas não mudam. Eu também conheço. Conheço até pastores que estão há anos numa igreja e eles não mudam. Conheço líderes que estão há anos numa igreja e eles não mudam. Porque a igreja não é o que muda. A igreja é só um ajuntamento de pessoas que estão sendo transformadas. A igreja é o corpo de Jesus, mas se cada um de nós estiver separado, nós não temos a mesma autoridade que temos quando estamos juntos, porque eu não sou a esperança da glória, você não é a esperança da glória, mas nós somos a esperança da glória. O que gera mudança? É morrermos para o mundo, nascemos para Cristo, estamos conectados na videira verdadeira. A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que se estivermos nele, a palavra dele se mantiver em nós, pediremos o que quisermos e nos será concedido. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Irmão, olha para mim. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Por isso, todas as características que nós pensamos a respeito de Deus, mas nós não vemos em Jesus, estão equivocadas. Deus é um Deus perseguidor. Vemos Jesus como alguém que persegue? Não. Então você está equivocado. Deus é um Deus mau. Vemos maldade em Jesus? Não. Então você está equivocado. Deus é um Deus que pune até aqueles que são bons. Vemos Jesus punindo pessoas boas? Não. Então você está equivocado. Deus é um Deus que se esqueceu da criação.
Vemos Jesus se esquecendo da criação, até o último momento foi obediente, se entregou à morte, morte de cruz, como uma ovelha indo em direção ao seu matadouro, não disse nenhuma palavra. Vemos isso em Jesus? Não. Então a gente está equivocado. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Se Jesus é a expressão exata de quem Deus é, olhamos para Jesus e olhamos para Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos uma expressão de quem Jesus é. Logo, pessoas quando olham para nós, precisam olhar para uma parte de Deus. Somos a expressão daquele que expressa o Criador. E é por isso que toda a terra aguarda ansiosamente a revelação dos filhos. Nós revelamos a Cristo, Cristo revela o Pai, e o Pai é tudo. Ele é tudo em todos. Alguns nomes revelam características e facetas do caráter de Deus. Um deles é Yahvé. Eu sou o que sou. Quando questionam a Jesus sobre quem Ele é, quem você diz ser, quem você pensa ser, Ele fala, eu sou o que sou. Em outras palavras, para alguém que nessa manhã Ele está dizendo, você está doente, muito prazer, eu sou a cura. Você está perdido, muito prazer, eu sou o caminho. Você está cativo, muito prazer, eu sou a liberdade. Você é órfão, muito prazer, eu sou o Filho e eu quero te apresentar o nosso Pai. Você está cansado, muito prazer, eu sou o renovo. Você está vivendo coisas velhas, muito prazer, eu sou o novo de Deus. Você está vivendo um momento de caos, muito prazer, eu sou o príncipe da paz. Você está em dúvida, muito prazer, eu sou o maravilhoso conselheiro. Você está sendo perseguido, muito prazer, eu sou o Deus forte. Yahvé, eu sou o que sou. Ele não existe, Ele é. Eu sou o que sou, fala a respeito da característica de um Deus que não foi inserido na história. Inseriram ideologias na história, inseriram filósofos na história. Alguém gerou os filósofos que geraram filosofias, mas ninguém gerou Deus. Ele é. Ele pariu a história, Ele criou a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus. A sua vida é uma ideia de Deus. A terra e toda a criação são uma ideia de Deus. E é por isso que um Deus criador se revela a partir de uma unção criativa, e Ele espera que nós também nos movemos debaixo dessa mesma dinâmica. O homem é colocado no jardim, mesmo sem ter criado nada, é convidado por Deus para nomear o que Ele criou. De forma didática, Deus está ensinando, é para esse lugar que eu te chamei, você vai abrir a sua boca e você vai liberar destinos. Toda a criação vai ser chamada a partir daquilo que você chamou. Deus está ensinando desde o princípio que quando estamos nele, temos voz profética e autoridade para liberar destinos e para nomear milagres. É por isso que eu amo todos os anos, desde alguns anos para cá, declarar que esse ano já é o melhor ano da minha vida. E o próximo, pastor, o próximo ainda não chegou, mas quando o próximo começar, é a mesma declaração que ele vai ouvir. Esse ano já é o melhor ano da minha vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós perdemos tempo nomeando problemas, mas nem sempre a gente gasta tempo nomeando os milagres. Esse é o ano do romper, esse é o ano da promessa, esse é o ano da multiplicação, esse é o ano da aceleração, esse é o ano do transbordo, esse é o ano das portas abertas, esse é o ano do mover de Deus, esse é o ano do agir de Deus, esse é o ano do favor de Deus. Alguém aqui comigo nessa manhã? Outro nome que revela o caráter de Deus, se for para ele, você pode fazer melhor. Aleluia. É que Ele é chamado de Rafá, o Deus que cura. Rafá, o Deus que cura. Irmão, olha para mim, existe uma teologia caída dentro da igreja que acredita que Deus coloca doenças em nós para tratar o nosso caráter. Quando a gente não conhece quem Deus é e como Deus faz, a gente pode atribuir para Ele obras que não são dele. É por isso que quando Jesus ele repreende a tempestade, Ele está dando um sinal claro de que aquela tempestade não foi enviada pelo Pai, porque o Filho jamais repreenderia algo que o próprio Pai fez. Quando conhecemos o caráter de Deus, sabemos o que vem de Deus e o que não vem. Logo, sabemos o que repreender e o que abraçar. Alguém comigo aqui, diga amém. Conselho prático, existe uma palavra rema fluindo aqui nessa manhã, não se distraia. Se você está com sono, irmão, se posiciona melhor. Se você está distraído, fala para tua mente, hoje não.
Mas existe uma palavra revelada sendo liberada aqui. Alguém vai pegar algo novo aqui. Você está comigo? Diga amém. Whispers in the night, we let them fly. Underneath the moon, endless sky. Hearts open wide, dreams we confide. In this silent world where we hide. Shadows on the walls tell the story of the days gone by in faded glory. We remember whispers from the past, written in the dark, they always last. Hold me close and let the night begin. In a world of dreams we walk within. Lost in moments, eyes softly closed, listening to the whispers only we know. Step by step we follow hidden trails. In the quiet night where love prevails. Through the whispers, gentle as they seem, we uncover secrets in the dream. Hold me closer, let the night begin. In a world of dreams we walk within. Lost in moments, eyes softly closed, listening to the whispers only we know. Silent stars above, they guide our way. Of night until the day. Every whisper echoes in our heart. Though the night may end, love never part. Tem o segundo culto ainda, Vaz. Quando não conhecemos o caráter de Deus, muitas vezes abraçamos obras do inferno como se fossem um tratamento de Deus. Não, esse tumor foi Deus que colocou para tratar minha humildade. Eu estou tão humilde depois do câncer. Não. Esse Deus que te apresentaram não é o Deus real. Porque eu não vi na Bíblia algum momento que Jesus tenha colocado uma doença em alguém para depois tirar. Isso é tão louco como imaginar que o corpo de bombeiros agora começa a colocar fogo em algumas casas para depois vir apagá-lo e falar: olha, a gente salvou você no seu momento mais difícil, mas isso foi para tratar o seu caráter. Não é assim que Deus faz. Deus não é aquele que coloca doenças, Deus é aquele que remove elas. Deus não é aquele que... Você crê nisso de verdade? Em toda a história bíblica,
Pessoas doentes foram curadas por Jesus, mas em toda a história bíblica não vemos um relato de alguém sarado que foi feito doente por Jesus. Jesus então, colocando a mão nele, recebeu a lepra. Não, isso não acontece. Vemos na antiga aliança homens se tornando leprosos por causa de um juízo de Deus, mas na nova aliança vemos lepra saindo por causa da graça de Deus. A nova aliança revela um Deus que sara, que cura. Outra característica sobre Deus, e outro nome pelo qual a gente pode chamá-lo é Elohim, Deus Supremo. Diferente do Supremo Tribunal Federal de algumas nações, e que homens são a última instância da justiça dos homens, Deus é o Deus Supremo e Ele é a última instância sobre qualquer coisa. A Bíblia diz que em Jesus foi depositado a plenitude e a autoridade sobre todas as coisas, inclusive na ressurreição dos mortos, para que em tudo tenha a primogenitura e a primeira parte. Ou seja, Ele é o cabeça de todas as coisas, Ele é o princípio de todas elas, Ele é o homem mais importante, Ele carrega o nome mais importante, não só sobre todos os principados e potestades, sobre todo tipo de ou qualquer tipo de autoridade, mas sobre a era presente e a era futura. A Bíblia diz que o nome de Jesus é nome sobre todo nome, não há um nome mais poderoso, não há alguém que carregue mais poder e autoridade. E é por isso que Ele é supremo. Não há um lugar mais alto do que o lugar onde Ele habita. Não há um nome mais forte do que o nome que Ele carrega. Não há nada mais poderoso do que quem Ele é. Alguém está comigo? Diga amém. Ele é o Deus Supremo. Ele é o El Shaddai. Significa Deus Todo-Poderoso. Isaías 9,6, quando falava a respeito do anúncio do Messias, a gente leu sobre isso, a gente meditou sobre isso semana passada. Porque um filho nos nasceu, um menino nos foi dado, e Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em algumas versões, na King James atualizada, ao invés de Deus Forte, Ele é chamado também de Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Declare com autoridade, diga: Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que é o Deus Todo-Poderoso? Dependendo da forma que a gente analisa, isso é ainda mais forte do que Deus forte, porque um Deus forte é um Deus que tem força, mas o Deus Todo-Poderoso é o Deus que pode todas as coisas. Todo poder habita nele, todo poder emana dele. Ele pode todas as coisas. E a Bíblia diz que se cremos, todas as coisas também estarão disponíveis, porque tudo é possível ao que crê. O sangue de Jesus tem poder. Meus lindos, grava o backup do áudio de alguma forma, nem que seja de celular. Existe algo poderoso sendo liberado aqui hoje. Ninguém vai frustrar isso. Ninguém vai frustrar isso. Que sejam envergonhados os inimigos de Deus, que caiam por terra, que todo levante cesse, que toda resistência pare em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Nem que eu tenha que pregar plenos pulmões, a gente vai ouvir o que Deus quer falar hoje, amém? Ele pode todas as coisas, e nós podemos também todas as coisas nele. O que significa poder todas as coisas? Segundo a perspectiva de Paulo, quando ele diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Paulo está dizendo algo que é ainda mais amplo. Ele está dizendo: eu posso todas as coisas, inclusive passar adversidades. Eu posso ter muito ou ter pouco, eu posso ter transbordo ou passar fome, eu posso todas as coisas. Ele está falando sobre a possibilidade de enfrentar toda e qualquer situação. Mas quando falamos sobre a característica de um Deus todo-poderoso, é diferente. Ele pode todas as coisas. Ele abre a sua boca e reinos são abalados. Ele abre a sua boca e toda a terra estremece. Ele abre a sua boca e algo acontece. Não há possibilidade de Deus abrir a sua boca e algo sobrenatural não acontecer. E é por isso que Ele é zeloso com a sua palavra. E é por isso que a Bíblia diz que, por não ter ninguém superior a si mesmo por jurar, Ele jura por si mesmo. E é por isso que Ele não fala algo que não tenha o intuito de cumprir. E é por isso que Ele não gera expectativas que Ele queira frustrar. E é por isso que, se você tem uma promessa, você tem uma garantia. Existe um meme de produtos chineses que, se der defeito, você já sabe: não tem garantia. Mas quando nós fomos feitos, ao invés de made in China, ou made in Brasil, ou seja o que for, você tem uma tatuagem, e eu coloco entre aspas para que nenhum teólogo chato venha me criticar depois. Existe uma impressão: made in heaven. Você foi feito no céu,
Você foi feito por Deus. Você foi feito em imagem e semelhança do seu Criador. E as promessas que você carrega foram feitas por Ele, não foram feitas pelos seus pais. Os pais podem liberar palavras proféticas, mas Deus liberou promessas. O que significa promessa? Um dos significados de promessa é garantia. Se você carrega uma promessa de Deus, o próprio Deus garante que ela pode se cumprir. Pastor, pode, não é condicional? Sim. Grande parte das promessas pessoais que a gente tem são condicionais também. Elas não vão se cumprir se a gente não se posicionar no lugar que Deus pediu para a gente estar. Mas é impossível você se posicionar e Ele não cumprir o que Ele disse que faria. Deus pode prometer que você vai se tornar um avivalista, mas se você não tiver uma vida de santidade e não tiver conhecimento da palavra, não dá para avivar alguém se você não se permitiu ser avivado. Deus pode ter uma promessa que você vai ser um homem próspero, mas se você retém a semente que recebe, Deus não vai quebrar um princípio só para poder abençoar você. Qual que é o princípio, pastor? Ele é aquele que dá a semente ao que semeia. Deus pode ter promessas para a tua casa, mas se ela não for fundamentada e edificada na rocha, em vão trabalham aqueles que edificam ela. As promessas são uma garantia, mas elas também têm algumas condicionais. Se você estiver onde eu pedi para estar, se você fizer o que eu te pedi para fazer, você vai se tornar o que eu disse que você se tornaria, e a partir disso, você vai viver o que eu disse que você viveria. É por isso que João 15 declara: se permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, pediremos o que quisermos e nos será concedido. Deus estabeleceu uma cláusula de segurança, é um dispositivo de segurança. Se a criação estiver nele e as palavras dele estiverem na criação, o que a gente vai pedir já é o que ele queria nos dar. João 15 fala sobre concordância, fala sobre alinhamento. Eu já falei sobre isso aqui. A palavra concordância, na etimologia dela, a raiz dela vem de concordes, ou seja, corações alinhados. Quando o meu coração está alinhado com o coração do meu Pai, o que eu gostaria de pedir já é o que Ele gostaria de me dar. É por isso que João 15 fala sobre as palavras dele permanecendo em nós, e fala sobre nós permanecendo nele. Porque quando uma coisa se torna a mesma coisa, quando você se torna a mesma coisa que o Pai, quando os seus sonhos se tornam os mesmos sonhos que os dele, o que você vai pedir já é a vontade dele. A gente perde tempo pedindo coisas que Deus não vai nos dar, porque vão nos afastar do lugar de destino, não vão nos levar para um lugar de propósito. Tem muitas orações que elas são desconsideradas, porque se elas fossem ouvidas, certamente a gente estaria muito distante do lugar que Deus quer que a gente esteja. Tem muitos pedidos nossos que são desconsiderados por Deus, e é por isso que quanto mais próximo o nosso coração estiver do dele, mais assertivo é a nossa jornada. A oração do Pai Nosso estabelece esse princípio: seja feita a sua vontade na terra, como já é feita no céu. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus Supremo, e Ele também é o Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê. Toda fonte de provisão do povo de Deus emana de Deus. Toda provisão de quem não é de Deus vem de qualquer outra fonte, menos Deus. Pode ser mamon, pode ser do seu esforço, pode ser da sua estratégia, mas o povo de Deus é provido por Deus. E todas as vezes que a gente busca uma provisão que não vem de Deus, a gente fica ansioso. Se não me engano, Billy Graham diz que o motivo da nossa ansiedade é porque colocamos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus. Eu estou ansioso com uma porta de emprego, a minha expectativa está o quê? Num currículo ser aprovado ou não. Eu estou ansioso com o novo governo, a minha expectativa está na gestão de alguém. Eu estou ansioso com os meus líderes para que eles possam me ver. Eu estou preocupado com um chamado de um homem ao invés de um chamado de Deus. Todas as vezes que nós colocamos a nossa expectativa em algo natural, nós estamos suscetíveis à ansiedade. Mas quando a gente estabelece Deus como nosso único provedor, Ele se torna a única fonte de provisão. Então os meus olhos não estão mais na economia, na geografia, nas circunstâncias, nas promessas. Os meus olhos estão na fonte. Ele é a provisão, Ele é a garantia. É dele quem vem todo recurso, é dele que vem toda a fé, é dele que vem toda a sabedoria, é dele que vem todo o amor. A Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que aquele que pede sabedoria de Deus recebe livremente. Ele é o autor da sabedoria. Então tudo que eu preciso está nele. Ele é o provedor, inclusive e principalmente de recursos financeiros.
palavra riqueza, ou o conceito dinheiro, é tratado mais vezes no Evangelho do que vários outros termos que a gente acha que são mais espirituais. Tem muita gente que, por não ter uma visão alinhada a respeito de riquezas do tipo de Deus ou prosperidade bíblica, ama Jesus, mas se perde na jornada porque tem essa área desalinhada. Tem muita gente que não vive a prosperidade do tipo de Deus porque fecha o seu coração para princípios de Deus, como principalmente ligados a ofertas e dízimos. Generosidade é uma expressão de quem Deus é. Generosidade é parte do caráter que Deus tem. Ele é o Deus provedor. Você pode declarar isso. Essa declaração é tão forte, principalmente nos dias de hoje, principalmente no lugar que a gente está. Declare com autoridade. Diga: toda a provisão que eu preciso está disponível em Deus. Diga: Ele é a minha provisão, Ele é a minha segurança, Ele é a minha única fonte. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Diga: alguns confiam em governos, outros confiam na economia, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Nada vai faltar sobre a minha casa, sobre os meus filhos e sobre os filhos dos meus filhos. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Eu preciso correr, eu só tenho 5 minutos. Alguém consegue ouvir mais 5 minutos dessa mensagem? Ele é chamado também de Adonai, meu Senhor. E aqui está um ponto sensível na igreja dos dias de hoje. Pastor, não era assim no passado? Eu não sei, eu não vivi no passado. Eu posso falar da igreja que eu lidero hoje. O nosso desafio é que muita gente tem encontrado Jesus como Salvador, mas nem todo mundo tem confiado em Jesus como seu Senhor. Mas não dá para viver o poder da jornada de uma vida com Jesus se não entregarmos para Ele o governo também da nossa história. Não podemos atribuir a Deus a consequência de alguns erros se a gente não entregou para Ele antes o controle. Tem muita gente que entendeu que Jesus é Salvador, mas nem todo mundo está vivendo a graça e a leveza que é enxergá-lo também como Senhor. O que significa, pastor, Ele ser o Senhor da minha história? Se Ele falar não faça, não faz. Se Ele falar não entra, não entre. Se Ele falar corra, corre. Se Ele falar pare, para. Não é tão difícil. Difícil é, de fato, a gente saber quando é Ele quem fala. Por que eu sei quando é a voz da Kezinha, independente do lugar que eu estiver? Se ela gritar em qualquer lugar aqui, eu vou falar: é a Kezinha que está me chamando. Porque há quase 20 anos a gente está junto. Então a voz dela, que era genérica no início, vai se tornando específica depois de algum momento. E eu consigo discernir, mesmo no meio de uma multidão, se for um volume audível, claro, quando é a Kezinha falando. Por quê? Porque eu já ouço ela falar há muito tempo. A dinâmica que Deus estabeleceu no jardim era justamente essa. Todos os dias, na viração do dia, quando os passos de Deus eram ouvidos no jardim, o homem corria para ter tempo com Ele. O que Deus queria ensinar é: eu vou falar com você todos os dias, para que você nunca tenha dúvida quando é a minha voz e quando não é. Quando a gente conhece a voz de Deus, irmão, fica mais fácil da gente obedecer. Porque como eu posso obedecer se eu não sei o que Ele espera de mim? Quando Ele se torna o nosso Senhor, Ele assume total governo sobre a nossa história. A Bíblia diz que Jesus, nos seus momentos finais, Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Primeira coisa, Jesus, Ele é submisso. Não só porque Ele obedeceu no final, mas porque Ele pediu e perguntou. Se Jesus fosse rebelde, Ele não teria nem pedido, Ele teria fugido, sumido, abortado o projeto da redenção. Mas Ele chega ao ponto de pedir. É como alguém falando no meio de uma multidão, Ele levantando a mão e falando: com licença, eu posso fazer um pedido? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo depois Ele fala: mas todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. E Deus disse: sim, filho, é a minha vontade, eu não posso te poupar da cruz. Ele fala: então assim vai ser feito. E naquele dia, quando Ele abre os braços, em alta voz Ele declara: está consumado. O que significa estar consumado? Além de tudo que precisava ser feito foi feito, significa que Jesus está dizendo: Pai, eu obedeci até o final, você é o meu Senhor. Irmão, olha para mim, se a gente quiser viver uma vida plena, a gente precisa abrir mão do controle, a gente precisa deixar Deus ser Deus. Fala para quem está do seu lado: deixa Deus ser Deus, irmão. Fala para quem está do outro lado, só para não parecer que é indireto: deixa Deus ser Deus. Um dos nomes de Deus é Yeshua, a salvação.
Yeshua, a salvação. Ele é o nosso Salvador. Ele pagou um preço por nós que ninguém pagaria. Ele entrou no nosso lugar numa cruz, ninguém entraria. Ele fez o que ninguém faria, e Ele fez o que ninguém poderia fazer. Porque mesmo que o meu Pai, que me ama, quisesse me salvar, Ele não poderia, porque alguém numa condição de pecado não poderia redimir o outro de pecado. É por isso que Ele é o Cordeiro de Deus, que veio de uma semente incorruptível, para perdoar os pecados, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Alguém está comigo? Diga amém. Diga com autoridade, diga: Ele é a salvação. Ele é o Jeová Nissi. O que significa Jeová Nissi? O Senhor é a nossa bandeira. Irmãos, olha para mim. Nos dias como os que a gente está vivendo hoje, tem tanta ideologia, tem orgulho de levantar a sua bandeira. A igreja não pode se eximir disso. Existe uma agenda progressista, existe uma agenda contra a família, existe uma agenda pró-aborto, existe uma agenda de ideologia de gênero. Nós temos uma agenda dos céus. Precisamos levantar a nossa bandeira. Qual é a nossa bandeira? Não é da denominação que fazemos parte. Qual é a nossa bandeira? Não é da comunidade de fé que nós fazemos parte. Isso é muito pequeno, isso se limita a um bairro, no máximo a uma cidade. A nossa bandeira é o Senhor. Ele é a nossa bandeira. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a pedra fundamental pelo qual tudo se estabelece. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Alguém comigo aqui nessa manhã? Aleluia. Aleluia. João 17:1 diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Deixa eu te levar para um lugar. Jesus está nos seus últimos momentos antes de entregar a sua vida. Ele diz: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E essa é a vida eterna. Irmão, pega isso. E essa é a vida eterna, que te conheça. E essa é a vida eterna, igreja, que conheçam ao Senhor. É por isso que é um desperdício de tempo estamos numa igreja, aprendemos sobre muitas coisas, mas não sabemos o básico sobre Deus, porque essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas como uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne. Só abrindo parênteses, o que é o despojar da carne? Despojar significa a remoção de autoridade. Que a Bíblia está dizendo que na antiga aliança homens precisavam ser circuncisos para que expressasse uma aliança. Na nova aliança, essa circuncisão foi feita não na carne, mas foi o despojar de toda autoridade. A carne não tem mais autoridade sobre aqueles que Cristo comprou com sangue. A carne não tem mais autoridade ou legalidade ou governo sobre aqueles que nasceram de novo. Alguém está comigo? Diga amém. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades,
fez de todos eles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios, eu finalizo aqui. Pode ficar de pé no seu lugar. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo. Filhão, vamos ministrar o último louvor que a gente fez antes de começar a palavra, pode ser? 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que coisas novas surgiram. Em outras versões a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás, e em Cristo tudo se fez novo. Feche teus olhos em nome de Jesus, eu quero orar com você. Curva tua cabeça. O instrumental pode liderar a igreja enquanto isso. Feche teus olhos. Esquece tudo que é natural. Esquece o lugar que você está. Esquece quem está do seu lado. Você não está mais numa igreja. Você não está no auditório. Você não está nem em Alphaville. Você não está mais em São Paulo. A Bíblia diz que quando 2 ou mais se reunirem no nome dele, lá ele estará. Irmão, esse lugar agora é um pedaço do céu. E Jesus quer se revelar para nós. A gente não está aqui para ouvir uma palavra motivacional. A gente não está aqui para qualquer coisa que não seja. Temos um encontro com Jesus. Jesus quer se revelar para você. Jesus quer se apresentar para você. Jesus quer apresentar para você o seu destino profético, as promessas. Jesus está dizendo para algumas pessoas nessa manhã: filho, é isso que eu tenho para você. São esses pensamentos que eu tenho para você. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de vida e não de morte. O Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu te abençoo em nome de Jesus, irmão, para que você caminhe em fé, para que você cresça em Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro as escamas dos nossos olhos sendo removidas nessa manhã, as mordaças das nossas bocas sendo retiradas nessa manhã, as correntes dos nossos pés sendo destruídas nessa manhã. Liberdade sobre você, sobre a sua mente, sobre a tua jornada, sobre a tua casa. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você é livre em nome de Jesus. Você é sarado em nome de Jesus. Você é abençoado em nome de Jesus. Você é próspero em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Você é filho. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos feitos santos, inculpáveis e livres de toda a acusação. Você é livre. Feche teus olhos. Queria que você trouxesse isso à consciência. Você é livre. O medo não te para mais. A ansiedade não te para mais. Pastor, mas eu ainda tenho enfrentado a ansiedade. Então declara para ela: não há legalidade para você permanecer num lugar onde Jesus governa. Não há legalidade para doenças, não há legalidade para enfermidades, não há legalidade para o medo, não há legalidade para principados, não há legalidade para o inferno. No lugar onde Jesus governa, seja livre, irmão. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre em nome de Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!